Nós somos um grupo com soluções e serviços voltados para a terceira idade. Todo mundo fala no investimento aí no oceano azul, né, de oportunidades. Eu falo que nós estamos nadando no oceano prateado. O nosso primeiro projeto, nós tivemos um investimento de aproximadamente 600 a 800 mil reais na época. E pela estatística do IBGE, a nossa curva está mudando. Quando eu falo que até 2050 seremos a quinta população mais idosa do mundo, isso são números mediante taxa de natalidade, censo e assim sucessivamente. Diante de um processo de envelhecimento, existem dois caminhos. Envelhecer com saúde é um caminho, onde você tem uma demanda, uma estrutura, serviços, atividades e soluções para esse público. E envelhecer sem saúde é um outro caminho. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui começando mais um Tudo é Negócio podcast, o seu podcast de empreendedorismo e muitos episódios aí com grandes histórias empreendedoras. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já peço aí para se inscrever no nosso canal, porque não custa nada e ajuda muito a gente a continuar levando conteúdo empreendedor legítimo. Sem atalho e sem glamour. Esse aqui que é o nosso bordão aqui do nosso podcast, porque quer moleza, meu amigo? Senta no pudim, né? Mastiga a água. Quem tá aqui vem para mostrar que a vida do empreendedor e empreendedora não é fácil, mas que tem aí suas vantagens ou as suas vitórias, né? E tem que saber aproveitar também. Então, compartilha com quem você sabe que gosta de empreendedorismo. E hoje vamos conversar com um cara aqui de um mercado diferente, né, do que a gente já conversou, porque Com uma história muito legal, um propósito muito forte. sim, e também, não sei, a galera que acompanha a gente é dessa vibe, né, de, pô, você tá andando na rua, você vê um tipo de negócio, você fala, cara, como que será que é, né, esse negócio? Quanto será que fatura? Como que funciona? Será que é franquia? Será que não é? Quantos funcionários tem? Todo empreendedor, acho que vai em um lugar diferente e fica pensando esse tipo de coisa, né? Como que será que é esse negócio? O que que é? E hoje é um mercado aí que é diferente pra gente porque ele mexe aí com idosos, né? O mercado geriátrico, se é assim que eu posso dizer. Casas geriátricas de idosos, né? Ali de cuidados de idosos. Não conheço muito desse mercado, para ser sincero, de números, como é que funciona esse nicho, o que que é, se está crescendo essa tendência de idosos no Brasil, né, diminuindo, que tudo isso faz parte do business do nosso convidado de hoje. Tem uma história interessante, igual o Matheus falou, e eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso bate-papo, certo? Certíssimo, meu parceiro. Antes de apresentá-lo, vou falar aqui dos nossos parceiros patrocinadores. Começando pela Germânia, nosso patrocinador master. Obrigado, Germânia, por todo o apoio de sempre nesses longos anos aí de parceria. Você que quer abrir uma Ligue Chopp Germânia aí na sua cidade, ser um distribuidor do Chopp Germânia, um dos chopps que mais crescem aí no Brasil, com várias linhas de produto. Lê o QR Code, aponta a câmera do seu celular para o QR Code da Germânia que está passando e você pode abrir e ser um distribuidor de chopp Germânia na sua cidade. Ou então, se quiser pedir um chopp, uma chopeira para o teu churrasco também, é o mesmo QR Code, pode pedir. Se não quiser empreender, né? Não quiser abrir um negócio, quiser pedir só um chopp, dá um toque lá e fala que viu no Tudo é Negócio. Exato. Ou se só quer assistir um podcast, né? Não, já tem o seu negócio e quer só assistir o podcast tomando um choppinho gelado. Tá aberto hoje, em Adivinhedo eu sei que tá aberto, pode pedir. Agradecer também a Vila Nobre, nossos parceiros antigos também, boutique de carnes aqui da nossa cidade, estão expandindo, estão crescendo porque o negócio é bom. Kit pro dia a dia, evento, kit pro seu churrasco, sabe aquela dor de cabeça de puta, não sei o que comprar pro churrasco, não sei o que mistura pro meu dia a dia. Vila Nobre é prático, você vai lá e pega, você pede, eu quero kit pro dia a dia, eles já dão um kit com 5 misturas diferentes pra você só levar pra casa e fazer. Ou então, se você quiser fazer um churrasco, eles montam para você exatamente qual tipo de carne, os cortes, tudo certinho para você só levar e pôr lá. E se você não souber fazer o churrasco ainda, eles fazem para você também, né? Aí não tem nem o que falar. O cara já escolhe as carnes, já leva o churrasqueiro. Aí já era, né? Só comer, só leva a boca para comer. Então chama o Vila Nobre, que eles são especialistas em cortes, em carnes, não só os especiais, que eles também têm umas carnes lá, tomahawk, né? Wagyu. Wagyu, tem uns cortes lá que você não encontra em qualquer lugar.
Ideal também, nossos parceiros aqui de Vinhedo, 77 anos de história na nossa cidade, a sorveteria Ideal, são nossos parceiros. Você quer pôr um freezer com um sorvete no seu negócio, eles estão com essa campanha aí de deixar o freezer incomodato para sua empresa, onde você consegue subir o ticket médio, ou então quer colocar na área de refeição dos seus colaboradores, enfim, quer colocar um produto ali diferente. Chama Ideal, que eles colocam um freezer incomodato e abastecem com os produtos. São 77 anos aí fornecendo os melhores sorvetes aí da região, né? E- 4 gerações. Exatamente. Então não é para qualquer um. Você vê que o negócio é diferente, sobreviver a 77 anos. Mais velho que nossa cidade aqui, quase. Mais velho não, né? Mais experiente, vamos dizer assim, né? Agradecer também a Fênix, nosso outro parceiro patrocinador aqui, para quem procura blindagem patrimonial, sucessão, investir no exterior, dolarizar a sua reserva, diversificar numa moeda mais forte, a Fênix te ajuda sem burocracia. Chama no QR Code, fala que viu aqui no Tudo é Negócio que eles te ajudam e facilitam aí para você, cara. Agora, quem investiu um tempinho atrás aí com a Fênix em dólar, hoje tá sorrindo à toa, né? Tá bem tranquilo, tá sossegado. Mas ainda dá tempo, né? Qual que é o melhor momento de comprar o dólar? Melhor momento de comprar o dólar? Ou como que você falou da última Não, vez? é o André que fala, dólar caro é o que você não tem. É isso. Historicamente, o dólar só sobe com o passar dos anos, não cai, não chega a voltar. Historicamente, ao longo prazo, sempre cresce, então sempre aumenta o valor, então vale a pena. Quer investir em dólar, chama. Chama a Fênix aí, que os caras são especializados nisso. Seguro, tem um monte de coisa legal lá, fala com o Andrezão que os caras são sensacionais. Quem mais que eu tenho que agradecer hoje? Eurico Eurico Imóveis. Mandar um beijão pra Viviane, um abraço pro Wagner lá. Nossos parceiros aí imobiliários, compra, venda, locação. Investimento, se você quiser investir em imóvel, né? Tomar um cafezinho, vai lá que eles são bons de negócio. É mesmo, você vai lá tomar um café, você sai já com financiamento, contrato assinado. Enfim, os caras são bons demais. Tem mais alguém? Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Cali Studios, né? Quem quiser começar um podcast, gravar um curso, programa, quiser esse espaço onde estamos aqui, pode estar não, né? Está disponível para você também que pretende gravar conteúdo digital e não quer ter aquela dor de cabeça de montar, disso, daquilo. Aqui na Cali tá tudo prontinho, o pessoal faz tudo para vocês. É isso, então sem mais delongas, obrigado a todos os parceiros, tem link aí deles, tem QR Code passando durante toda a live. Vou falar aqui agora com o nosso convidado, né? Que ele chegou aqui já todo produzido, já fez a barba, fez esquema, o cara chegou aqui. Veio pronto pro Tudo é Negócio, você viu, né? Você tinha até Exatamente. honrado, veio com a... Calma aí, eu vou me arrumar para começar o podcast. É isso. A altura, né? Tem que chegar à altura. Bom, apresentando então, igual eu falei, ele mexe com o mercado sênior, vamos dizer assim, geriátrico, enfim, quero que você explique melhor. E tem uma história interessante, já quase jogador de futebol, já trabalhou com transmissão, um cara bem inovador. Então, muito bem-vindo, Fábio Alves. Hoje é o fundador e CEO da 3i Sênior Residencial. Muito bem-vindo. É o contrário. 3i Residencial Oh, Sênior. meu Deus, você me falou e eu falei errado ainda. Não, sem Até o problema. final do É, a podcast gente aprende. acerta. Antes de começar, a gente tava discutindo aqui. É. Mas você sabe que o diagnóstico já começa a partir da fala, né? Aham. Então já vou verificar qual das nossas casas você vai ser o nosso cliente. já tô nessa fase, tô longe ainda, pô. Eu ia falar Calma, isso. mas camada preventiva. Ah, Fica tá. tranquilo que tem espaço. Vamos cuidar bem de você. Boa. Fábio, fala pra gente, explica aí pra galera o que é o seu negócio hoje. Certo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Falando de 3i Residencial Sênior, nós somos um grupo com soluções e serviços voltados para a terceira idade. Todo mundo fala no investimento aí no oceano azul, né, de oportunidades. Eu falo que nós estamos nadando no oceano prateado de oportunidades, né? A economia prateada, ela tende a ser até 2050, a quinta população mais idosa do mundo, Brasil, né? E até 2030, temos aí muitas oportunidades que nós podemos explorar aqui nesse momento. Então, a 3i, o nosso produto de residencial, ele é um conceito de um residencial na contramão do que o mercado entende do que é casa de repouso. Nós trabalhamos com as nossas estruturas de maneira segmentada. Por quê? Diante de um processo de envelhecimento, existem dois caminhos. Envelhecer com saúde é um caminho, onde você tem uma demanda,
uma estrutura, serviços, atividades e soluções para esse público. E envelhecer sem saúde é um outro caminho. Então, entendendo a dor, entendendo a necessidade, nós estamos buscando sistematizar o padrão da enfermagem, acima de tudo, promover um acolhimento humanizado e sermos considerados como uma extensão do lar do idoso e uma antessala hospitalar. Então, na verdade, nós somos um player totalmente inovador, voltado com soluções e serviços para a terceira idade. Excelente, cara. E só para entender, o negócio é franquia ou é rede hoje? Hoje nós temos algumas unidades, desculpa, como rede própria e estamos investindo em franchise, né? Escolhemos a opção do franchise para termos um crescimento exponencial, mas acima de tudo, conseguimos encontrar pessoas com a mesma visão, mesmo propósito e que consigamos, em pouco tempo, pulverizar essa visão, essa metodologia, multiplicar. Por que que eu falo isso? Dentro do nosso negócio, o que vocês acreditam que é o processo de envelhecimento? Primeiro, quantos anos você tem, Vinícius? Eu, 29. 29. E você, Matheus? 28. 28. Bingo. Vocês já pararam e já pensaram como seria o processo de envelhecimento de vocês? Envelhecimento, você fala a partir de quantos anos? Só pra você nunca. Nunca, processo de nunca. Nunca, né? Pra você, o que é envelhecer, Vinícius? Cara, envelhecer... Vai chamar ele de velho, hein, Não, Vini? envelhecer é, pô, no geral, vai, sendo uma resposta bem tosca, é passando dos anos e você ficando mais limitado, vamos dizer assim. Certo. E pra você, Matheus? Envelhecer... Cara, eu ia falar cabelo branco, mas é brincadeira. Porra, aí Pô, ferrou. mas aí já me chamou, Mas- você viu, mas né? não é porque... Ele olhou pra mim e falou cabelo branco, Não, eu entendi. tenho também. Não, eu também tenho, meu irmão também Só que tem, isso né? daqui é Mas marketing, tá? É convivência com os idosos, então fica Osmose. tranquilo. É. Envelhecer, cara, que ótima pergunta. Vou resumir assim, tentar resumir numa pequena resposta. É começar a diminuir o ritmo. Pra mim, acho que envelhecer um pouco seria isso. Porra, então eu tô envelhecendo desde os 18 anos. A meta já é começar velho, né? Então, né? Porque todo mundo já começa querendo diminuir o ritmo. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Hoje eu tenho 44 anos, mas eu também não tinha conhecimento do que era envelhecer. Aos 28 anos, na mesma idade do Matheus, eu me deparei com uma situação que transformou a minha vida, que foi entender o processo de envelhecimento diante de uma patologia da minha avó dentro da minha família. Eu acho que já compartilhei, né, de forma antecipada um pouquinho do meu histórico. Meu projeto de vida, desde o início, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, né? Então, modéstia à parte, eu sempre gostei muito de jogar bola e já joguei muita bola mesmo, né? Tanto é que passei por alguns times de base e na cidade que eu morava, no interior do estado do Rio, eu sempre disputava campeonatos, coisas do gênero. Só que na minha época, o futebol, ele vem de uma época em que você se profissionalizar, na maioria das vezes, era muito difícil, né? Não que hoje seja fácil, mas eu acho que as oportunidades que se tem hoje são muito diferentes. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre acreditei, eu venho de uma família uma família muito humilde no interior do estado do Rio. Então, meu avô e meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. E uma das formas de ter um ensino de qualidade naquela época era se tornando também jogador, porque você tinha acesso à base educacional das escolas, né, da escolinha dentro do clube. Então isso era era visto de uma maneira muito boa, né, naquela época. Ou você investia em escolas particulares, ou tinha as escolas públicas e tinham essas escolas. E eu percebi durante muito rápido que uma maneira que eu teria condições de transformar a minha vida e a vida das pessoas que estavam comigo era através do estudo. Então, meu pai sempre falava, estuda que o lápis é mais leve que a pá, né? Meu avô falava, quem não tem DR pontinho nessa vida tá ferrado, porque para ele tinha que ser doutor, né? Ou doutor em advocacia, ou doutor em engenharia, ou doutor na área da saúde. E isso sempre bateu muito forte na minha vida. E só que por inúmeras situações, por mais que eu quisesse ser jogador, eu me acidentei muitas vezes, muito fácil. Então eu falo que a minha carreira foi muito curta como jogador, né? Machuquei o braço, machuquei o cotovelo, machuquei joelho, tornozelo, né? Fiz várias cirurgias e
E isso foi me levando para um outro horizonte. E como eu queria transformar a minha vida através do estudo, eu precisava buscar outras soluções para isso. E aí eu comecei a mergulhar em outras frentes. Certo. Né? Já fui vendedor de salgadinho na rua, sempre vim para uma linha, essa linha de empreender sempre foi muito latente na minha vida, desde muito cedo. E com o tempo a gente vai percebendo isso, né? Alguns indícios nesse sentido. Então eu já tive várias experiências. Certo. E quando eu me mudei para Campinas, o objetivo era fazer faculdade de tecnologia. Eu sou formado em tecnologia, em ciências da computação, tecnologia da informação, com ênfase em ciências da computação. E desde então, eu me mudei muito cedo, porque eu saí de casa com 13 anos de idade, né, 12, 13 anos, e não voltei mais para a residência. Mas eu tenho muitas memórias afetivas da minha avó, da minha mãe, de toda a minha família, uma família muito unida. E na época, mesmo à distância, quando eu tinha a oportunidade de visitar minha avó, eu percebia que clinicamente não dava legal alguma situação, né? Mas, sem conhecimento nenhum da área, a gente entende que a avó está envelhecendo, é normal, é natural, né? E as pessoas acreditam nisso. Minha mãe, que sempre morou com ela, falava, não, normal, da idade, só que a gente vai ficando sensibilizado e incomodado com a situação. E aí, em 2008, eu fundei uma empresa chamada Mediatal. Era uma empresa de transmissão de eventos pela internet, né? Eu comecei a fazer transmissão de eventos pela internet em 2002. Então, Caraca. Era mato, né? era mato. Nós tínhamos que fazer conexão de link internet através de satélite, porque não se tinha acesso à banda larga, não se tinha acesso a links como se tem hoje. Na maioria das vezes era link dedicado. Então era uma complexidade muito grande, né? Equipamentos. Hoje, através de um clique, às vezes você coloca um evento no ar, né? Nós já chegamos a transportar vários cases com aquele equipamento, porque o evento ao vivo, ele só é válido se for ao vivo, né? A expectativa do público é ao vivo. Então você sempre tem aquela necessidade de fazer acontecer. Então eu já cheguei, para você ter ideia, a sair com 10 malas para fazer um evento, chegar lá, usar metade de uma mala e 9 sobrar. Mas tamanho receio que se tinha dentro de um planejamento e entendendo o que era aquilo. E essa era a minha realidade, era o meu mundo. Saía de um avião, entrava no outro, fazíamos esses eventos. Então rodava o Brasil, rodava o país, né? Alguns outros países com essas oportunidades. E naquele momento eu também não pensava. Fazer outra coisa. Não pensava em outra coisa, porque eu era realizado, de alguma forma, na minha profissão, né? Era o que eu buscava, era o que eu gostava de fazer e, sobretudo, era o propósito que eu tinha naquele momento. Perfeito. Como profissão. Boa. Certo? E num determinado dia, uma condição da minha avó, de patologia da minha avó, me trouxe um incômodo muito grande, que era olhar aquela pessoa que durante muitos anos foi apoio fundamental na minha formação e naquele momento era a pessoa mais vulnerável da minha família. E a grande questão era o entendimento sobre isso, era o entendimento sobre a patologia, o famoso Alzheimer, né? Que nas cidades do interior, o fulano tá caducando, o ciclano tá esquecido, né? Então nós vamos fazer uma retrospectiva e voltar lá em 2008, né? Entre 2006 e 2008. E quando aconteceu isso, Vinícius, eu confesso que eu voltei da minha cidade numa determinada viagem disposto a buscar uma rede de apoio, né? Por quê? Porque não era só a patologia da minha avó, mas sobretudo a condição da minha mãe, que era cuidado de quem estava cuidando. A minha avó, eu já tinha um entendimento que ela tinha uma patologia de base. Essa patologia ela ia avançar de alguma forma e nela ficariam cicatrizes. Na minha mãe ficariam inúmeras sequelas, né? Porque era uma condição de envolvimento emocional muito grande, né? E aí eu comecei a buscar algumas casas, o que nós conhecemos como casas de repouso, onde eu pudesse, na verdade, não transferir a responsabilidade do cuidado da minha avó, mas compartilhar com pessoas que eu pudesse acreditar que seria uma boa rede de apoio. A princípio, meu pontapé inicial foi buscar uma rede de apoio para a solução de uma dor familiar. Certo.
E nessa busca incessante, eu visitei 96 casas de repouso. Só isso? Poucas, né? Poucas, Caraca. poucas. 96 casas de repouso. E nenhuma o meu coração se sentia em paz. A gente sempre tem aquele sentimento de incapacidade do cuidado, de que talvez não está fazendo o suficiente, que possa fazer um pouquinho mais, né? Não tinha o entendimento desse processo do envelhecimento, né? Porque a gente acreditava que ser idoso era ter limitação, ser idoso era ter idade, mas ser idoso também era não ter socialização, porque o idoso, na maioria das vezes, ele é deixado de lado em muitos aspectos. O que a gente vê como prioridade, ou como a lei fala em prioridade, ou todo mundo fala, o idoso tem determinados privilégios, eu já tive a oportunidade de conversar com o idoso e ele falar, que tipo de privilégio é esse? Privilégio de andar de ônibus de graça, privilégio de não enfrentar uma fila, né? Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, o que o idoso quer é um espaço, é a segurança, é ter pessoas para conversar. E nessa vida que nós levamos, na maioria das vezes, o que você tem é menos tempo, né? Cada vez mais você está envolvido. E um jovem como eu, na época, considerado um jovem de 28 anos, isso nunca passou pela minha cabeça. Sim. E aí, quando você se depara com a dor, você começa a entender que o processo do envelhecimento, o envelhecer, é muito mais complexo do que nós imaginamos. Por quê? Eu vou pontuar aqui algumas complexidades que foi o que eu passei. Nós estamos diante de um país onde nós estamos com um processo de mudança de cultura. Nós temos um país paternalista, né? Aquele ditado, um pai cuida de 10 filhos não cuidam de um pai, ele é enraizado. A nossa cultura é sempre em promover um envelhecimento, mas para a gente deixar um patrimônio para os nossos filhos, a gente está sempre preocupado. Estou falando da geração, certo? Da geração anterior. Essa nova geração que está vindo vem com uma mentalidade muito diferente, vem com um conceito diferente. E na maioria das vezes, vocês têm filhos? Eu não. Filha. Filha, quantos anos? 4. 4. Né? Meu filho hoje tem 17 anos. E a gente sempre tende a falar assim, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, mas eu não quero que o meu filho sofra 10% do que eu sofri, né? Das minhas, né? Que ele tenha o menor esforço com os maiores êxitos, né? E o filho a gente enxerga como investimento. O idoso, na maioria das vezes, as pessoas enxergam como despesa. Certo. Quando você vai buscar uma escola para um filho, você busca a melhor escola, porque você acredita que em algum momento ele vai ter aquele retorno. Quando você vai buscar uma casa de repouso ou um suporte, você busca, na maioria das vezes, o mais barato, né? Por quê? Porque você já passou por outras experiências, você tem traumas e assim sucessivamente. E essa mentalidade, de alguma forma, ela era muito impregnada no segmento, né? No segmento sênior. Por quê? Porque existiam muitas casas de repouso, e ainda existem, mas com o mesmo conceito. É aquele modelo repetitível e escalável de que uma casa, a garagem se transforma na sala, a sala num grande quarto, não se tem espaço para... Ou você coloca o idoso para tomar banho de sol, você estende uma roupa, né? As atividades são limitadas, na maioria das vezes é uma estrutura muito pequena, que ela pode até ser aconchegante, mas ela não consegue promover uma extensão do lar do idoso, porque o idoso ele está acostumado a estar numa casa, cercado de pessoas, com espaço, onde ele consegue, inclusive, ter o espaço dele personalizado. E a maioria das casas era um atendimento muito frio, né? Era uma visão muito clínica, muito hospitalar. Certo. E isso incomodava muito. Por quê? O conceito de casa de repouso, ele vem um conceito numa visão como se fosse um hospital. As pessoas enxergam como se fosse uma linha hospitalar. E no hospital você não gera relacionamento. A pessoa, quando está no hospital, o que ele mais quer é ter a alta dele o mais rápido possível. E no residencial, a gente precisa que a pessoa queira estar ali, enxergue que ali é a extensão do lar dele. Então, isso são alguns insights que, quando eu comecei a buscar, eu entendia que eu não ia encontrar isso. Porque isso era muito diferente. Né? Era um conceito muito diferente. Nenhuma que bateu dessas 90 e poucas que você foi visitar? Não, e graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse encontrado, talvez eu não teria... A gente não estaria aqui hoje Nós não conversando. estaríamos aqui hoje. Então, mas por exemplo, quando você saiu para
fazer essa busca, né? Foi de uma demanda pessoal, né? Certo. Familiar pessoal. E basicamente você começou transformou as suas dores em negócio, Sim. né? Você sim. não encontrou nenhum lugar de fato que fazia sentido para você colocar alguém da sua família ali, confiar, né, esses cuidados. Exatamente. Mas e aí, como é que foi a hora que bateu esse estalo ali de empreendedor nesse sentido? Falou, puta, cara, tem um baita mercado aqui. Foi assim ou não? Você falou, Não foi de forma inicial. Porque quando você toma uma decisão de transformar, de buscar investir em algo diante da sua dor, você também tem dois caminhos. Uma coisa é você transformar algo da sua dor, mas num determinado produto, sim, caneca, um laptop que as pessoas compram, utilizam, né, e vão embora, e eles te dão aquele feedback. Vou falar como desenvolvedor de software, né? A gente começa a desenvolver software, solução, e todo mundo acredita que todo desenvolvedor de software vai lançar 100% do software validado. Balela. A gente lança 80%, os outros 20% é responsabilidade do público questionar, porque você nunca vai conseguir pensar em todas as soluções. É por isso que se tem os updates e coisas do gênero. Só que como era uma dor pessoal, a minha primeira visão foi resolver a situação da minha avó, né? E eu falo que foi uma visão muito egoísta no início. Por quê? Se eu pudesse ter algo em que o meu coração estivesse em paz, mas acima de tudo eu conseguisse colocar a cabeça tranquila no travesseiro e dormir para minha avó, e eu entendia que aquilo era o melhor para ela, automaticamente você entende que quem está no mesmo ambiente está usufruindo sim, desse processo de qualidade. Mas aí você começa a perceber que não é bem assim, não existe essa matemática exata. Porque lembra que eu falei que envelhecer com saúde é uma linha, envelhecer sem saúde é outra? Só aqui eu já crio uma segmentação. Eu não estou segregando, eu estou tendo um olhar diferente na contramão do que existe a necessidade. certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa avaliar duas situações dentro deste processo. O primeiro é um processo, é um ciclo que você precisa. Você acredita, é o processo da acreditação que eu falo. Você acredita que você tem uma necessidade, você acredita que seu ente querido precisa de suporte, mas você rompe o ciclo da acreditação. Mas se você não romper o ciclo da aceitação, se você não conseguir aceitar, você não consegue dar esse passo. Porque institucionalizar não é uma decisão fácil. Você tirar alguém do seu ambiente familiar, Sim, levar para uma instituição, e a pessoa dentro daquela instituição estar disposto a promover um novo ciclo da sua vida, você está tirando a pessoa talvez de uma estrutura de 300 metros quadrados, e o máximo que ele está levando é uma mala com todas as lembranças dele. sim, Então, é um processo que precisa ser construído. certo. Né? Só que quando você acredita e você aceita, abre-se um leque de oportunidades. E esse leque de oportunidades abriu para mim na hora que eu me deparei com todas as dificuldades desse segmento. Sim, É um segmento que ele não pode ser um ambiente hospitalar e ele não pode ter um conceito hospitalar, porque a gente não está falando de vender nada clínico. É um ambiente em que o idoso, se ele toma a decisão, ele é convidado a tomar essa decisão, então é uma construção. Então imagine que os idosos lúcidos quebram paradigmas da institucionalização. Viram seus pais envelhecer em casa, na maioria das vezes cuidaram dos seus pais. O que eles têm enraizado com eles é que todo residencial, toda casa de repósito, toda casa de idoso é depósito de idoso. Na maioria das vezes é uma visão muito filantrópica e eles acreditam que em algum momento eles não vão precisar passar por isso porque a expectativa de vida antigamente era muito menor. sim. Hoje, se a gente fala de conversar com pessoas lúcidas, ativas com 90 anos, é muito diferente do que há 10 Sim. anos atrás, 15 anos atrás. Né? Totalmente. Então, quando você começa a separar isso, você começa a entender que existe um leque de oportunidades. Sim. Mas antes de observar esse leque de oportunidade, você precisa estar disposto a compartilhar e transformar a sociedade também. Porque mudança de cultura não é um processo muito fácil. Sim. Né? É um processo que vem de fora para dentro. O Covid veio e trouxe mudança de hábito.
Quando você tem mudança de cultura e mudança de hábitos associados, a velocidade é muito mais rápida. Sim. Mas o que eu ia falar, e o que que você, tô curioso, só para que você fez nesse momento aí de, você chegou a colocar ela, não colocou, qual que foi essa virada de chave aí? Quando começou o seu negócio, de fato, aí? Exato. O meu negócio começou a partir do momento que eu entrei no meu carro do Rio para cá e decidi a montar, a buscar uma rede de apoio. A partir do momento que eu não encontrei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu resolvi investir em uma casa para que eu pudesse trazer minha avó. Só que eu comecei a visitar alguns projetos também fora da cidade de Campinas, que eu sou de Campinas, o projeto nasceu em Campinas, e visitei alguns projetos fora também. E quando eu tive a oportunidade de visitar alguns senior livings fora do país, Estados Unidos foi uma boa referência para mim. Uma vez eu estive em Jerusalém, visitei um projeto em Jerusalém, visitei um projeto com uma linha, com uma administração holandesa, que tem um centro holandês ali em Olambra. Eu percebi que para se transformar esse segmento em termos de estrutura, não era só estrutura física, precisava também um conceito diferenciado para os prestadores. Certo. E aí quando você volta com a capa do Batman e a cueca do Super-Homem, né? Você fala assim, puta, vamos transformar tudo. Fazer um né? Frankenstein ali. Exatamente. Como tropicalizar isso? E aí o meu primeiro grande acerto, meu primeiro grande erro, que eu falo, né? Eu voltei disposto a montar um projeto e a primeira coisa que nós fizemos foi a aquisição de uma chácara. Uma chácara em Valinhos, e falamos, aqui que nós vamos transformar. E 6 meses fazendo a construção para trazer a minha avó, inclusive, para essa chácara. Em 6 meses falamos, para toda a construção, não vai rolar. Por que não vai rolar? A marca não é conhecida, a mão de obra não é qualificada. As pessoas, quando compram esse tipo de serviço, compram por logística, compram por proximidade a suporte. Então eram muitos detalhes. E minha avó envelhecendo e precisando de suporte e nada. Eu falei, puta, já foi o primeiro grande erro, né? Não é mensurar, é achar que a gente, simplesmente uma estrutura vai transformar tudo. Mas você ficou, só para eu entender, a missão muito clara de trazer sua avó, mas a parte empreendedora do negócio, então, vamos dizer assim, foi mais na parte emoção. Você não fez muita conta, assim, tudo no começo. Não, assim, não. Foi não. muito mais a parte emocional, então. Não, no começo desse negócio em si, eu não vi a hora de resolver essa situação, essa dor, e voltar a fazer meus eventos. Entendi. Né? Por Então, quê? mas aí você queria montar para sua avó e também vender isso para mercado. Sim. Mas não era o foco principal vender isso para o mercado. Entendi. Né? O foco principal naquele momento era, eu preciso de um suporte, eu preciso auxiliar. Isso é um bom negócio, é um segmento que vai rolar, vai ser legal, mas não se tinha um pensamento muito mais estruturado. Sim. De onde isso poderia chegar, né? E aí foi através desse primeiro grande erro e o grande acerto que a gente vai e começa a fazer o dever de casa de forma diferente. Fala, peraí, então se é para fazer um negócio diferente, qual é a necessidade de tudo isso? E aí foi onde nasceu o grupo Angels Life, né? Por quê? Porque quando você começa a identificar esse tipo de situação, dentro de um processo nosso de brainstorm, do nosso roadmap, nós mapeamos 25 produtos para serem lançados. E o residencial sênior era uma ponta do negócio, né? Dentro dessa linha, tem determinadas situações e serviços e soluções que você depende de infraestrutura e tem serviços que não. E aí nós buscamos uma casa num bairro um pouco mais nobre, na cidade de Campinas, com espaço. Não era nem por ser um bairro nobre, mas era uma região que nós tínhamos condições de trabalhar e fazer um MVP, né, um teste, de maneira reduzida do que seria a chácara, mas numa estrutura menor para a gente entender e, acima de tudo, validar se o que a gente tinha buscado de entendimento e angariado de conhecimento se fazia sentido ou não. Sim. Ou se em algum momento a gente também ia se render e ia ser só mais uma casa de repouso. E você né? estava sozinho nessa ou você já tinha um sócio na época ou não? Não, na época esse projeto foi estruturado com uma sócia,
né? Nós mapeamos todo o projeto e ela ficou responsável por algumas frentes. Entendi. Eu trabalhava à frente do negócio em si, dentro da estruturação e a validação, e ela fazia uma parte de coordenação da parte assistencial. Entendi. Né? E seus negócios você tinha deixado de lado por enquanto, tinha parado um pouco. Então, a parte dos outros negócios, eles acabavam, no início, eles foram, na verdade, os sócios investidores desse projeto. Porque como era um projeto que precisava de recurso financeiro, e um recurso considerável, porque construção, mapeamento, estruturação e vender o conceito era diferente, então os meus negócios, na verdade, passaram a ser... fazia o aporte financeiro. Entendi. E eram negócios que caminhavam já sozinhos, né? Entendi. Então, era um processo que era repetível e escalável. Nós chegamos a ganhar autonomia nesse processo de transmissão, então você tinha uma equipe bem consistente e conseguia fazer. Que Sim, legal. mas aí o Outros negócio, negócios. então, em Campinas, que foi o MVP oficial, vamos dizer assim. E dali pra frente, como é que foi isso? Vocês conseguiram estabelecer, conseguiram trazer uma clientela? Como é que foi isso? Tipo, porque, só para entender, o mercado ali, você foi muito nas suas dores pessoais, mas era de fato o que o mercado procurava também, ou era uma dor só sua ali naquele momento? Entendeu? Porque às vezes era uma dor que Sim. você sentia, mas as pessoas, não, quero realmente o mais barato, quero realmente isso. Eu ia falar, acho que até Valinhos era só sua. Porque, vamos dizer, mesmo que loucura, né? Pegou, começou a obra, tudo no Sim. meio da obra falar, calma, vamos... Mas aí continue. Sim. No início do projeto em si, eu falo projeto porque até hoje vocês vão me ouvir falar muito a palavra projeto. Porque fala assim, mas é projeto e nunca termina? Não é. É porque existem inúmeros projetos destinados a esse público, né? Mas o início em si da nossa trajetória, a minha dor era a mesma de muitas pessoas, né? Dentro do que nós começamos a estudar esse público. Mas nós tínhamos uma cereja do bolo, que é o quê? O Brasil está na contramão do processo do envelhecimento. As pessoas buscam, na maioria das vezes, a ajuda diante de uma dor aos 48 do segundo. A tendência de você ter idosos hoje não lúcidos, a oportunidade de mercado é muito maior. Você tem muito mais demanda e necessidade de serviço para idosos não lúcidos. Porque até então os idosos lúcidos ou estão tendo uma vida ativa, ou então estão com seus familiares, né? Ou eles não querem ainda estar num residencial, porque isso é cultural, isso é um processo, né? Você precisa ter esse entendimento. E como aquela dor não era só minha, era de muitas pessoas, eu comecei a ter um despertar diferente. Por quê? Lembra que eu falei que envelhecer com saúde é uma linha e envelhecer sem saúde é outra? Eu tinha um MVP voltado para atender uma demanda do mercado que eram de idosos não lúcidos, inclusive da minha avó, que infelizmente não chegou nem a usufruir do projeto. Ela faleceu um mês antes de eu inaugurar a primeira casa. Mas eu falo que ela foi instrumento fundamental, né, para que eu pudesse olhar para esse segmento, né? E ao mesmo tempo que se tinha as estruturas e serviços voltadas para essas pessoas, existia um interesse muito grande de desenvolver também uma estrutura para idosos lúcidos. Eu sabia que não era o time dos idosos lúcidos, mas eu precisava entender o que seria isso. Sim. Por quê? Com 28 anos eu te falei que a gente nem pensava, eu não pensava nada de envelhecimento, eu não me preocupava com isso. E muitos jovens até hoje não se preocupam com isso. Quando você vai para a dor, o que eu entendi? Existe um processo aqui também de entender educação financeira para o meu envelhecimento. E o que era a dor da minha mãe naquela época passou a ser a minha dor, falar assim, caramba, e quando eu envelhecer? E se eu envelhecer com saúde? Né? Será que eu vou ter essa autonomia, eu vou ter essa tomada de decisão? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Né? Quanto custa envelhecer? Porque sem saúde já é caro pra caramba, né? E com saúde você, na verdade, se acaba buscando algumas soluções. E por essa dor começar num processo de demência da minha avó e a curiosidade numa outra linha, eu tinha uma única estrutura. E como validar isso? Então, a primeira casa, nós montamos uma casa somente de idosos não lúcidos,
e entramos com uma equipe especializada para esse tipo de atendimento, Que era o maior mercado nesse que era o momento. maior mercado, e que é o mercado, até hoje é o maior mercado, é a maior demanda, tá? Sim. Vira uma necessidade, né, É, vamos dizer é assim. uma necessidade total. E na mesma estrutura, mas com uma certa distância, nós construímos um chalés e começamos a criar a necessidade ou a degustação de idosos lúcidos, o que era ter essas pessoas dentro do mesmo ambiente. Eu acho que aí, só um parênteses, que na verdade não é o maior mercado, não é os não lúcidos, não, são os lúcidos, né? São os lúcidos. Porque O esse mercado daí tá não em é. transformação. Ninguém tá competindo por eles, vamos dizer assim, né? Pelo menos acho que até esse momento. Eu não sei hoje como é que tá o mercado. Porque se já é uma crença que o idoso lúcido ele não precisa, né? Se mudar essa crença que pode ser bom pra ele, é um mercado enorme, né? Exatamente. E assim, e hoje, cada vez mais nós precisamos que outros players tenham essa visão de que precisa ser transformado essa estrutura para idosos lúcidos. Por quê? É um público extremamente... ele é fiel, ele tem capacidade de pagamento, ele quer ter uma estrutura, mas às vezes... Só que ele precisa se enxergar esse público, né? As pessoas estão olhando muito na dor, e é necessário a dor, ter esse olhar, porque cada vez mais nós vamos precisar de estruturas destinadas a idosos não lúcidos, Sim. porque não se tem políticas públicas, é uma demanda gigantesca, e hoje uma casa não está linkada somente à capacidade de taxa de ocupação, então você tem uma demanda muito maior do que a oferta privada, né? Mas, sobretudo, precisa-se ter estruturas para idosos lúcidos que permita com que as pessoas tenham a sua tomada de decisão de camada preventiva, de forma antecipada. As pessoas precisam fazer uma poupança geriátrica, né, para que ela possa usufruir, porque hoje a expectativa de vida ela está alta, ela precisa ser mensurada e calculada mesmo, porque você vai precisar tomar sua decisão de forma antecipada. Sim. Os nossos futuros clientes, desde o início, nós já enxergamos que não são os idosos que nós acolhemos, são os filhos dos idosos que estão conosco. Porque já estão vivendo a experiência, já conseguem entender que não é barato, que é caro, que eles precisam Se programar, se né? programar, se preparar, mas que eles tenham a oportunidade de fazer o que nós chamamos que é o processo migratório, né? De decisão dele, de no momento certo ele querer usufruir do processo do envelhecimento. Por isso que eu perguntei o que é envelhecer para Sim. vocês, né? Porque envelhecer pode ser com 50 anos, 60, 70, 80, 90 e assim sucessivamente. Mas você precisa ter esse conceito, e quando nós começamos a validar isso, nós entendemos que existe um mar de oportunidades muito maior para idosos lúcidos do que a demanda que se tem para os idosos não lúcidos. Então, por isso que eu falo que o nosso projeto nasceu na contramão do que o mercado ofertava como serviços voltados para a terceira idade. Ele veio, sim, para transformar o segmento e as pessoas entenderem que existe um ciclo a ser rompido nesse Sim. processo. Tava todo mundo olhando, então, só para os não lúcidos. A virada de Sim. chave do seu negócio, foi olhar para esse lado também, Sim, né? sim. Foi já nascer de forma diferente. Sim, né? já vendo essa... Um hotel para idosos, né? Exatamente. Um chalezinho e tudo mais. E como é que é, então, mostrar isso pro mercado? Divulgar realmente o marketing grosso? Porque assim, se o cara que tem a família que tem um idoso lúcido, que consegue cuidar em casa, porque é diferente, ou ele tá ativo, ou se consegue deixar sozinho, né? Vamos supor assim. Como é que vende de fato, porque você tem que vender, teu negócio tem que vender. Uhum. Vende pra essa família que ali é melhor ele estar ali. Porque se é uma mudança de mercado cultural, você tem que conseguir mostrar que vale a pena, né? Sim. Não é natural, né? Não. É conquistado, né? Não é imposto. Sim, Né? exato. A decisão da institucionalização, a gente usa muita base de estatística, né? Por nós termos um bom portfólio de alguns anos, a gente tem muitos indicadores e alguns deveres de casa nós fizemos e estamos fazendo, né? Ainda. Uma das coisas que nós percebemos, existe um momento do processo de envelhecimento ou do nosso negócio em si, antes da pandemia, e um momento pós-pandemia.
Depois da pandemia, esse segmento mudou muito. Por que que eu te falo isso? Antes da pandemia, todo mundo que trabalhava com idoso, vamos fazer uma analogia em comparação na Bolsa de Valores. As ações de idosos estavam lá em cima. Quando a pandemia veio e falou assim, os idosos são um grupo de risco, as ações foram lá embaixo, né? Então, muitas estruturas que estavam em processo de crescimento fecharam. Pessoas que não tinham processos bem estabelecidos e não conseguiram lidar com a situação, tiveram muitas dificuldades. E algumas marcas se consolidaram, né? Alguns players se consolidaram. E abriu-se, estatisticamente, o Brasil se saiu muito bem no processo da pandemia, mediante a outros países desenvolvidos, né? Nós tivemos aí países que foram massacrados, né? A parte do processo de envelhecimento. E pela estatística do IBGE, a nossa curva está mudando. Quando eu falo que até 2050 seremos a 5ª população mais idosa do mundo, isso são números mediante taxa de natalidade, censo e assim sucessivamente. Então isso também abriu o mercado para outros players, né? Investidores, pessoas fazendo retrofit. Então o Brasil ficou com uma visão diferenciada para isso. Então cada vez mais a gente percebe-se isso. E esses players vêm para atender, na maioria das vezes, esses idosos não lúcidos, porque é uma demanda gigantesca. Porque nós temos que levar em consideração também, Vinícius e Matheus, que além de tudo é uma situação muito velada, ainda tem o preconceito de muitas famílias, né, em ter o idoso institucionalizado, o que a sociedade vai entender, o que a sociedade vai interpretar. Tem muita gente que, de alguma forma, ainda mantém seu ente querido em casa com mão de obra de home care, de acompanhante hospitalar. Às vezes ele tem uma clínica dentro de casa para atender um idoso, porque não necessariamente se você tem um casal de idosos, os dois têm uma patologia. Às vezes você tem um segundo idoso que está na condição que a minha mãe tinha, era um idoso cuidando do outro. E existe aquela crença mesmo, tipo, puta, parece que abandonou lá, né? Exatamente. Cultural, cara. Falar cultural aqui é muito disso daí. Às vezes você sente, igual você falou, às vezes gasta mais, né? Gera um estresse, gera um desgaste, mas naquilo de não, mas pelo menos tá na casa dele. O meu pai tá abrindo a janela do quarto dele, ele tá vendo um jardim, ele tem um ar-condicionado e tá tudo bem. Mas na verdade, ele não está envelhecendo, ele está sobrevivendo com determinadas situações. E às vezes é mais fácil aceitar isso. Sim. E quando você vem para quebrar esse paradigma, você vem com outras estratégias. E quando eu falo que nós fizemos o dever de casa, imagine assim, o idoso ele não quer ser infantilizado. Não adianta você chegar para um idoso lúcido e falar, vamos passar o dia no centro-dia, onde você vai levar a sua mochilinha, o seu lanchinho. Esquece, ele tem vida ali, ele quer usufruir daquelas atividades, ele quer ser convidado para aquelas atividades, né? Ele quer participar, ele quer ter voz ativa e ele quer, na verdade, um ambiente. A gente também não vai conseguir transformar um ambiente Vegas, né? Pro cara que é só aquele jogos, né? E assim sucessivamente. Então, a nossa estratégia de trabalho é o quê? Eu falo que nós não temos atendimento comercial. Nós temos atendimento. Nós estamos lá para auxiliar as famílias na melhor tomada de decisão. E quando vem um familiar com uma dor, com um idoso com demência, a gente entende toda a necessidade, mas a gente também tem uma abordagem e falamos assim, também podemos ser rede de apoio para aquele idoso que não tem uma demência. Ele pode estar aqui conosco, ele pode passar o dia, ele pode fazer uma degustação, existe um ambiente, uma estrutura diferenciada para ele. Eu preciso que ele tenha esse entendimento, eu preciso que ele tenha essa participação. Então, de alguma forma, não é uma venda casada, né? Mas é uma consultoria para uma tomada de decisão mais assertiva. E aí você tem o despertar da conscientização. E quando eu desperto essa conscientização nesse familiar dentro da casa, ele vai replicando isso. Aí o processo da comunicação vai acontecendo. Sim. Então a pessoa vem, passa o dia, a pessoa vem,
dorme um dia, a pessoa Então. vem, fica uma temporada e assim sucessivamente. Então, mas como é que é essa quebra de crença? Tipo assim, como é que divulga isso de fato mesmo assim na prática? Porque se já é difícil, falando do lado cultural e dessa crença de Aham. puta, de parecer que abandonou o idoso lá e Certo? tal, que existe, realmente, você comentou, Uhum. isso veio muito na minha cabeça, né? Muito da família mesmo, ah, não, deixar lá, pelo amor de Deus, não. Eu tive essa sensação, né? Tenho um familiar, tudo, mas eu Sim. tive essa sensação. E se já é difícil uma pessoa que não é lúcida, né? Não, idoso não lúcido, a família tá colocando no lugar desse, como de fato pulverizou essa informação, assim? Como que vocês conseguiram mudar essa crença pros lúcidos? Certo? Entendeu? Porque é mais difícil. Se até o não lúcido tem essa crença que é ruim deixar, às vezes, no abandonado, entre aspas, né? Como que convencer o lúcido? Não, mas tá bem lá em casa, tá tranquilo. Eu vou falar uma propaganda aqui que não é da minha época, mas não é da época de vocês. Opa! Mas depois seria legal vocês pesquisarem na internet que tinha assim uma propaganda que falava: qual o segredo de Toshines? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Aí eu te falo, qual que é o segredo? Né? Nós temos que entender que trabalhar o conceito ou trabalhar a estrutura, a assistência para os idosos com demência é um processo muito mais fácil. É natural que ele É venha até com natural, você. certo? Por Sim. quê? Porque a família está tendo esse entendimento. Na maioria das vezes, e agora eu vou falar Fica algo, desgastada, né? né? Tem uma condição emocional envolvida muito grande. E o que é extremamente mandatório. Na maioria das vezes, se tem um casal ali para tomar decisão, imagina que você é casado? Sim. Se você precisa estar para tomar uma decisão para sua mãe, quem toma a decisão não é você, é a sua esposa. É normal. É isso sempre a aí. outra porta. Isso daí, Né? qualquer coisa. Por quê? Porque o seu lado é emocional, o dela é da razão, Sim. certo? Com o idoso lúcido, uma vez que vocês começam a pesquisar isso, não estou falando que seus pais têm demência, tá? Sim. Mas só para você poder entender um pouquinho da nossa estratégia, uma vez que a sua esposa começa a tomar essa decisão, existe um despertar natural nela de entender assim, e se fosse com meus pais, como que Entendi. seria? Entendi. Entendeu? Então, hoje, através de programas como esse, através de programas que nós vamos lançar, através da informação, Sim. nós chegamos de forma muito mais rápida. Naquela época, era o boca a boca, eram as pessoas entendendo a ideologia, a filosofia, né? Eram as parcerias e assim sucessivamente. São dois tipos de clientes, né? Um você tem que buscar, o outro ele vem mais natural. É natural. Por quê? Porque ele vai vir de forma natural porque ele vai trafegar na sua rede. Sim. Ele vai entrar lúcido, mas em algum momento ele vai evoluir. Ele pode evoluir para uma condição ou uma patologia em si, que ele vai precisar de um suporte na rede, ou então ele vai transitar de forma temporária, ou ele vai buscar o nosso serviço de home care. Então nós não estamos ali simplesmente para vender um leito. A nossa estratégia é abrir um portfólio de oportunidades e de serviços e falar aonde eu posso ser útil para você. Perfeito. Entendeu? Legal. Que eu ia perguntar, ô Fábio, e cara, entrando mais na parte negócio mesmo, assim, e nos primeiros meses, como que foi após a casa estando pronta e tudo mais? Porque você veio de um mercado muito diferente, né? Se eu Sim. fiquei imaginando, a gente tá falando há 15 anos atrás, 2008, 17, então. 17 anos. Como que você fez assim, o negócio ele demorou muito pra break-even, pra chegar no ponto de equilíbrio? Como que foi? Conta um pouco pra gente que eu tô imaginando. Tipo, você caiu de paraquedas, vamos dizer assim, nesse Sim. mercado, né? Sim. O maior desafio do residencial em si é você trabalhar a taxa de ocupação, porque funciona como um hotel. Né? Então você monta uma estrutura, você tem capacidade para 30 idosos, você começa a mapear e você fala, ó, na hora que eu chegar em 60% de taxa de ocupação, automaticamente a gente chega num break-even, no payback e assim Paga as sucessivamente. contas, né? Paga-se Pra as si. contas, custo fixo e assim. Seguimos com essa metodologia. Só que, dentro do residencial, o nosso primeiro projeto, nós tivemos um investimento aproximado, não considerando a chácara, estou falando a primeira casa mesmo, de aproximadamente 600 a 800 mil reais na época.
para poder fazer todo o negócio acontecer, né? Adaptação, reforma, Toda a captação, exatamente, é o tempo de reforma. Por que que também no início foi um valor mais expressivo? Porque nós colocamos mais velocidade na obra para poder conseguir fazer as coisas mais rápido, então isso acaba Sim. gerando um custo mais elevado. E a etapa da casa ela tinha capacidade para 22 idosos. E quando a gente fazia a conta, você falava assim, essa conta não fecha, né? Dentro do investimento, se a gente quer um retorno em 2 anos, em até 2 anos, eu tenho que trabalhar com taxa de ocupação 100% full em 6, 7, 8 meses, né? E o marketing naquela época é muito diferente do marketing de hoje. Hoje rede social é muito mais... Naquela época era parceria, era revista, era condomínio, né? Era o site, jornal, né? Só que... Ainda não tinha os podcasts. Exatamente. Os podcasts ajudam bastante hoje, né? Não só hoje, né? E tá mudando muito, né? Tá transformando o mercado. Mas voltando, nós entendemos que uma vez que eu tivesse a minha taxa de ocupação 100% ocupada, vendendo todos os leitos, se eu vendesse só a hospedagem, ia demorar mais. E o processo de rescisão de contrato, ele acontece por 3 motivos. Ou o idoso não se adaptou, né? A família não quis e existe a rescisão. Ou o idoso veio de forma temporária e não era definitiva, porque uma vez quando você já tem a oportunidade de fazer um contrato, ou por óbito, né? Esses são os 3 principais fatores. Eu falo que o idoso, quando não tem um processo de adaptação, a partir do momento que você tem um relacionamento com a família, você consegue criar outras estratégias e criar outras possibilidades de faturamento. O idoso que vem de forma temporária, em algum momento ele vai retornar para a sua rede. Se ele foi bem atendido, se ele teve o serviço dentro da expectativa dele e ele já usufruiu, em algum momento ele vai retornar. O idoso que é por óbito, aí você não tem como discutir com Deus, né? Eu falo que essa é uma rescisão. É a única certeza que são temos. as letras miúdas do contrato que ninguém muda, né? Mas aonde você tem condições de angariar ali aquele familiar que teve uma boa experiência, em algum momento ele vai se lembrar do seu serviço. E aí lembra que eu falei que nós tínhamos mapeados mais de 25 produtos a serem lançados? Uhum. Uma das coisas que a gente percebeu muito rápido e que trazia uma certa velocidade para atingirmos um resultado mais eficiente era a hospedagem era uma ponta do negócio, mas a gente crescia muito mais com a oferta de serviços adicionais. Como por exemplo? Por exemplo, venda de todos os produtos de higiene pessoal do idoso, venda de atividades de fisioterapia particular, passeios, venda de serviço de comodidade e conveniência. Então a gente fica responsável por 100% da gestão dos idosos. Entendi. Então você cria um outro portfólio de serviços que a hospedagem é uma ponta do negócio. É o que atrai, né? É o que atrai, é o que segura o seu custo fixo. E aonde você tem a maior margem é quando você começa a, dentro dessa cesta, colocar outras ofertas de serviço. E essas ofertas de serviço faz com que também a pessoa entenda essa necessidade de se preparar financeiramente. Então você começa também a trabalhar camadas de antecipação de parcelas com desconto, você começa a fidelizar o seu cliente, você começa a trafegar esse cliente na sua rede e você cria um ecossistema. Então o Grupo Angels Life, ele vem numa linha de criar um ecossistema de soluções e serviços. Então hoje nós temos desde atendimento de home care, centro-dia, hospedagem, passeio, gerenciamento de necessidades dos idosos, compra. Vamos lançar agora um projeto de uma plataforma online que os idosos eles mesmos vão estar comprando os serviços. Legal. Tem todo um processo de uma inteligência artificial que a gente vai começar a testar agora, colocar por trás, porque é um público extremamente consumidor. E lembra que eu falei para vocês que nem sempre o meu faturamento está atrelado com o idoso que está na rede, mas aquele familiar que está em casa? Sim. Porque se eu atendo hoje um idoso de 80, 90 anos, o filho dele já tem 60, já é meu futuro cliente.
de alguma forma. Então a gente acaba também sendo rede de apoio para a família. Sim. Então hoje o nosso portfólio, onde a gente entrega mais soluções, está muito mais nos serviços adicionais do que propriamente na hospedagem. Perfeito. Você criou assim uma esteira de produtos ali, né? Isso, exatamente. E na verdade é muito inteligente isso, porque realmente a margem é muito maior, porque depois o seu custo fixo está pago ali com hospedagem, o que vier é lucro na veia, né? Exatamente. No lado do negócio. Mas como que funciona hoje? Qual que é o valor, o ticket médio para uma hospedagem? O inicial. Pô, quero colocar um idoso ali na 3i, como é que funciona? É barato, A partir de quanto? não é caro. Dentro da entrega Deixa eu me planejar aqui, já me fala. Fica tranquilo. Deixa eu te falar por que que é barato. Se eu mapear todos os produtos e serviços que eu te entrego perante qualquer concorrente, eu te entrego muito mais serviço pelo mesmo valor que o meu concorrente cobra. Certo. Né? Os nossos preços hoje partem de R$9.000, um quarto coletivo. Tá? E por que parte de R$9.000? O custo não está atrelado ao grau de complexidade do idoso. Poucos sabem, mas todo idoso hoje, ele é classificado, ele é rotulado por um grau de dependência. Né? Então, teoricamente, você tem o idoso de grau 1, grau 2 e grau 3. E não existe segmentação de lúcidos e não lúcidos. E tem muitos negócios ou muitas estruturas que cobram de acordo com a complexidade que o idoso traz para a equipe. Nós não acreditamos nesse caminho. Por quê? O idoso vai evoluindo o grau de complexidade, você vai aumentando o ticket médio, a conta não fecha. Já vai chegar. No momento que a família mais precisa de suporte, é o momento que é mais caro e ela tem que retirar o idoso e levar. Não, nós temos um valor de adesão compatível com o mercado, com outros serviços agregados que já fazem parte do pacote, e o diferencial está na escolha da acomodação. Você pode escolher uma acomodação triplo, duplo ou individual. E cada estrutura você tem um tipo de contrato. Você tem contratos que nós chamamos de contrato standard, que toda a base assistencial já faz parte, e tem o contratos Prime. Qual que é a diferença? A base assistencial é a mesma. A grande diferença é que no contrato Prime existe uma comodidade por parte do cliente que algumas coisas ele já deixa paga de forma antecipada. Então, vai ter um passeio. Eu não tenho que ligar para o familiar e falar, vou ter um passeio, custa tanto. Não, já faz parte do pacote dele. Ele vai me promover o reembolso da despesa que o idoso tiver naquele passeio, mas toda a estrutura já está pago. O idoso sofreu uma queda, vai ter um processo de internação. Precisa-se nos hospitais, todo idoso que não fica em ambiente UTI e que tem uma hospitalização, ele precisa de um acompanhante. Num contrato standard, você tem um custo adicional por acompanhante. No contrato Prime, você já tem uma parte dessa despesa paga. Entendi. E assim sucessivamente. E nós criamos esse tipo de suporte dentro do ecossistema. Que legal, cara. Então, você criou pacotes de fato ali para rentabilizar mais o negócio, mas entregando mais comodidade, Sim, exato. sim. Mas no caso, então, mais barato, vamos dizer assim, mais em conta para começar a partir de R$9.000. Só que você, com todos esses serviços que você consegue imputar ali para trazer mais comodidade, ticket médio fica em quanto hoje? Hoje eu tenho idosos que têm um investimento conosco desde R$9.000 a R$15.000, R$16.000. Caraca, é um investimento razoável, né? Não é um negócio, vamos dizer assim... Envelhecer não é barato. Não é barato, Não é cara. barato. Porque, assim, é um negócio realmente de se pensar e gerar uma reflexão, né? Sim. Porque é um planejamento, exige um planejamento. E, em média, as casas têm capacidade para quantos? Falou 30, é isso? Ou 60? Não. Depende da estrutura. Entendi. Hoje, nós acreditamos... São quantas casas hoje? Desculpa. Hoje nós temos 4 operações próprias, já rodando. Casas em média de 20. Número ideal, tá? É trabalhar com estruturas acima de 20 idosos. 20 seria um número de entrada, para que você consiga trabalhar um ticket médio atrativo. Equilibrar custo fixo também e tudo mais, né? Exatamente. Porque o investimento na obra, o investimento para você montar uma estrutura, o diferencial está na obra. Está no tamanho da estrutura. Porque, em média, você vai gastar em torno de R$1.600 a R$1.800 como base inicial o metro quadrado de reforma. Então, uma casa de 300 metros, você vai gastar X, uma casa de 600 metros, Y, e assim sucessivamente. Só que o segredo do negócio está também em como você consegue, dentro dessa estrutura, distribuir
a margem de quartos coletivos e individuais. Idosos com demência, público que tem idosos com demência, existe a procura muito maior de quartos coletivos. Então você tem uma estrutura. O idoso lúcido, eles querem quarto individual. Então vamos supor, se você tiver uma média de 10 idosos, uma estrutura de 10 idosos lúcidos, se você for se basear somente no seu custo fixo ou no seu faturamento da hospedagem, dificilmente esse negócio vai suportar se você não tiver a oferta de outros serviços. Ele até suporta, mas na verdade você vai ficar num processo de retroalimentação, né? E as pessoas não vão se desenvolver nesse sentido, como como empresário em si. Sim. Então você precisa ter outra oferta. Só que as casas, quanto melhor a distribuição em termos de estrutura coletiva, quarto, sala, área de atividade e ao mesmo tempo uma boa compatibilidade dos quartos coletivos, você consegue ter boas estruturas acima de 20 idosos. Certo. Então hoje nós temos 4 operações em Campinas, 4 franquias em implantação, mais 3 em Campinas e 1 em Recife. Vamos Legal. testar o mercado agora fora de Campinas para a gente poder entender algumas coisas. Todas as operações Foda. na mesma cidade? Sim, Campinas eu falo que Uma grande cidade as pessoas também, falam que Portugal é o berço da geriatria, Campinas é o berço da geriatria no Brasil. Campinas nós temos muitas casas, né? Mas essa é a tendência do mercado. Então, agora, tipo, comentando de mercado assim, realmente as pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, tudo bem, a expectativa de vida aumentou, né? Isso só aumenta o negócio, né? Sim, As pessoas sim. não estão vendo mais até 65, estão indo até 90, né? E aí os filhos também entram nessa mentalidade de que, pô, ficar 30 anos com uma pessoa, 20 anos. É legal essa pergunta até para completar essa informação. Quanto tempo, em média, os idosos ficam lá? Independente desses 3 motivos de saída, né? Que você Tá. comentou. Mas quanto tempo, assim, ele fica consumindo ali você, o seu cliente, vamos dizer assim? Então, É difícil isso, né? é Tá difícil. mudando essa conta, né? É difícil porque, assim, quando nós começamos o projeto, essa era uma pergunta que todos os dias eu ia para casa sem resposta. Porque você fala assim, né? A gente pode falar em contratação de profissional, você fala assim, o turnover é alto ou é baixo, né? E eu falo assim, puta, no início eu tinha um alinhamento com Cristo de que o turnover não podia ser muito alto, né? Eu falo, ó, me ajuda aí, né? Porque a pessoa, uma vez que foi inserido na nossa rede, ele precisava de alguma forma gerar não somente uma receita recorrente, que é acho que é o maior diferencial desse negócio é a receita recorrente, porque você consegue trabalhar a previsibilidade. Não é aquele negócio que você trabalha com metas, virou o mês, você começa uma nova meta, você tem que ficar buscando, né? Não é algo que é quantitativo, ele é qualitativo, porque hoje, se a gente falar, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Quantos idosos tem dentro desses 1 milhão? Sei lá, 100 mil, 50 mil, 60 mil? Você precisa de quanto para fazer o seu negócio acontecer? Você precisa de 20, de 30. Então, você tem um esforço diferente, né? E Campinas, por ser também uma região onde se tem a adesão de públicos das cidades vizinhas, Valinhos, Vinhedo, Sorocaba, Piracicaba, né? A famosa RMC. Então você tem bastante oferta. Tem muitas pessoas que envelhecem, que moram em São Paulo e que buscam um processo de envelhecimento numa cidade mais interior, tranquila, no interior, né? E aí nós começamos a fazer um estudo de quanto tempo esses clientes ficavam conosco. E a nossa média, hoje, todos os clientes que eu tenho na minha base, tem no mínimo 2 anos de relacionamento. No mínimo. Dificilmente eu tenho um cliente. Eu tive cliente que ficou conosco 10 anos, que faleceu com 105 anos. Que legal. Né? Então, hospedagem. Né? Tenho clientes que às vezes passou por uma experiência, ficou 4 meses, voltou para sua residência, evoluiu de outra forma, retornou, está há 8 anos conosco. Sim. Então a gente consegue ter aí, pelo menos dentro dessa linha, eu consigo te garantir que em torno de 24 meses é o mínimo que hoje eu tenho. E cliente dentro ainda da se base. for ver é cedo, né, para você falar, porque Sim.
esse número provavelmente vai aumentar gradativamente, porque se for ver o business, né, mesmo, ele é de alta recorrência por um longo período, Sim. né? Foi o que você falou, o cara, enquanto ele viver, pode ser que ele fique, né? Cara, e assim, eu tenho uma experiência que é muito legal compartilhar com vocês. O maior aprendizado que nós tivemos nesse processo foi quando internamente nós criamos. Eu tinha 2 idosos lúcidos, tinha-se mais, mas nós elencamos 2 idosos lúcidos dentro da nossa rede, em que eu fazia uma reunião mensal com eles para entender o processo de envelhecimento deles e o que era para eles envelhecer e quais seriam os próximos passos. Então eu compartilhava algumas decisões. Então eu criei praticamente um conselho de governança geriátrica, né? Os conselheiros. Eram os meus mentores, né? E era o senhor Galvão e a dona Nilce, né? Que infelizmente já faleceram, mas o senhor Galvão, ele ficou 1 ano falando comigo por telefone, sem conhecer a estrutura. E quando ele foi conhecer, ele já foi com tudo dentro do carro, já para ficar. Eu falei, puto, o que leva uma pessoa a falar comigo 1 ano por telefone e já tomar uma decisão dessa, né? E ele foi um dos maiores aprendizados que nós tivemos dentro desse processo. E nós começamos com uma casa. Depois de um tempo, depois de 2 anos nessa casa, nós tivemos um pouco mais de musculatura para fazer o spin-off para segmentar. Então nós deixamos a casa como não lúcidos e montamos uma casa de idosos lúcidos. E dentro desse processo de migração, era sempre o idoso lúcido. Então as estruturas foram montadas conforme os insights e os indicadores que esses idosos davam. Então eles passavam e migravam em todas as casas. E a todo momento eles falavam assim, quando que a chácara vai ficar pronta? Quando que a chácara vai ficar pronta? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem sempre um processo de expectativa para esse público, eles estão sempre... Você, de alguma forma, você contribui para a autoestima, para o processo de socialização, sabe? Parece que você estende a vida dessa pessoa ali dentro, porque ele faz parte. Ele quer opinar na cor, ele quer opinar na sala, onde vai ficar, como vai ficar. Isso gera uma sobrevida muito interessante. Sim. Né? E, em contrapartida, os idosos não lúcidos, e que têm uma patologia de base, você movimentar esse idoso é muito difícil, porque você vai tirando as referências dele, né? Então você tem certas situações, você tem síndrome do pôr do sol, você tem o Alzheimer, você tem o Parkinson, você tem a demência senil, você tem várias outras situações que, na verdade, vai corroborando de forma negativa para um processo de mudança. E nós conseguimos desenvolver um processo tão bem estruturado que até os idosos não lúcidos, quando a gente muda, a gente não percebe essa mudança, sabe? Você tem aquela adaptação, então você está sempre buscando um processo de melhoria. Você acaba conseguindo administrar isso num curto espaço de tempo, mas nós também temos a percepção de que estruturas grandes não funcionam para certo público. Certo. Vou te dar um exemplo. Estruturas de 20, 30 leitos funcionam para idosos não lúcidos. E uma equipe que atende idosos não lúcidos. Por quê? Porque você consegue estabelecer uma rotina. Dentro dessa rotina, você consegue ter uma gestão mais eficiente. Casas para idosos lúcidos, você tem que trabalhar no máximo com 20 leitos. Acima de 20 é loucura. Por quê? Você vai administrar conflito o dia inteiro. Você não consegue colocar uma rotina, porque cada um tem a sua vida, né? Você consegue colocar uma rotina de tendência de suporte clínico assistencial. Mas você não consegue impor nada, você tem que conquistar. Sim. Se eu tenho um idoso lúcido lá, que eu tô com um problema no banheiro dele, eu não vou ligar pro filho dele para pedir autorização para mexer no banheiro. Eu tenho que negociar com ele, porque eu tô gerando um incômodo para ele. Uhum. Então, é diferente. Então, eu falo que para os idosos lúcidos, nós não temos um trabalho com cuidadores. Eu tenho concierge geriátrico. Eu tenho uma formação diferente desses profissionais. É um perfil diferente. O idoso, ele não quer se sentir inútil ou que ele tem dependência, sabe? Ele quer demonstrar que ele não tem aquela dependência. Tem o Tá famoso bem. teimosia. Né? Eu falo que eu só recebo anjinho, né? 15 dias eu começo a entender o nível de complexidade desse anjinho, porque a teimosia faz parte do processo de envelhecimento. E você vai ser teimoso, eu vou ser teimoso, não tem como fugir disso, por quê? É uma trajetória. E às vezes,
existe a necessidade de, nesses ambientes, você ter poder de negociação. Certo. Então, hoje, com idosos lúcidos, as estruturas não podem ser muito grandes. Quarto triplo não funciona com idoso lúcido. Sim. Porque um gosta da luz acesa, outro gosta da luz apagada. E o que fica no meio? Apanha dos dois lados, né? Quem fica em cima do muro apanha dos dois lados. Então, até a estrutura, você começa a ter esse entendimento. Perfeito. Antes a gente tinha mapeado, por isso que eu te falei que a chácara não daria certo. Aham. Já teria quebrado, né? Por quê? Porque a gente ia Não montar um teve negócio... MVP, né? Não teve MVP. entendendo que aquilo seria o melhor, e dentro da gestão do dia a dia a gente não ia conseguir administrar tanto conflito junto. Perfeito. E, ô Fábio, hoje, mas qual que é a maior dificuldade desse business hoje, desse modelo de negócio hoje? É mão de obra? Mão de obra. É, mão de obra. Especializada Totalmente. ali. É. E Cara, como... ainda mais para idoso, que eu acho que o cuidado é igual, se não maior do que criança. Sim. Né? Vamos E dizer como é que assim. lida com isso aí? Por inúmeros motivos é a mão de obra. A função cuidador, de alguma forma, ela ainda não é regulamentada. As pessoas acreditam que a única necessidade que o idoso tem é de um banho, medicação, alimentação e assistir uma TV. A necessidade dele é muito maior. Todas as pessoas acreditam. Existe uma diferença muito grande em ser cuidador e ser acompanhante. Hoje em dia o mercado certifica um monte de gente, mas não qualifica ninguém. E por não se ter uma padronização e uma quantidade muito grande de oferta de estrutura e não ter essa padronização, então a pessoa, que muitas das vezes o profissional que está trabalhando conosco, se ele tem a oportunidade de trabalhar num outro local, existe uma tendência natural de comparação. Né? Então, os meus processos e procedimentos, às vezes, é diferente de outros processos. Então, uma das coisas que precisaríamos ter seria uma certa padronização também, não somente da profissão, mas de como se trabalhar. Né? Existe em Campinas hoje uma associação chamada Argesp, a qual eu tive a oportunidade de fundar essa associação, fui presidente dela no primeiro mandato, que foi o mais desafiador, porque foi durante a pandemia. Então, a todo momento eu recebia ligação de outros gestores falando: "Ei, o que nós vamos fazer com o álcool gel?" Eu falei: "Gente, o nosso problema é muito maior do que o álcool gel. Nosso problema está muito maior que esse, né?" Mas que está buscando cada vez mais trabalhar esse processo da padronização, do empreendedorismo, das pessoas entenderem que precisa profissionalizar o segmento. Né? Precisa desmistificar determinadas coisas, e a todo momento a gente está trabalhando com qualificação de mão de obra. Então a gente tem bastante pílulas de treinamento, né, de desenvolvimento de profissionais, mas acima de tudo de entender também que além de profissionalizar, ser cuidador é ter vocação. Se não tiver vocação, não Certo. rola. Não rola. Interessante. Não, realmente, eu não sabia que não era regulamentado ainda num padrão, né? Falta uma padronização realmente da função, da atividade, né? Hoje, infelizmente, as casas de repouso, ou o segmento sênior em si, as ILPIs, né, como nós somos conhecidos, Instituição de Longa Permanência para Idosos, elas tendem a ter as mesmas cobranças, na maioria das vezes, que os hospitais. Só que o profissional do hospital é muito diferente do profissional da ILPI. Então, dentro da regulamentação, já existe uma briga muito grande em tentar separar determinadas coisas que nós não trabalhamos com procedimentos invasivos, né? O hospital já se tem. Nós somos um suporte. Nós não temos estrutura física e também estrutura de equipamento e de pessoas especializadas nós não somos instituições de tratamento. Nós precisamos ser uma extensão do lar do idoso com uma segurança. E essa camada do cuidador, o cuidador é peça fundamental em toda a ILPI. E as pessoas acreditam que a peça fundamental é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Essas pessoas são extremamente importantes, mas quem lida no dia a dia com o idoso é o cuidador. Sim. Então, precisa ser olhado de forma diferente para esse profissional, né? Perfeito. Que, na maioria das vezes, são arrimos de família, né? Não se tem
muito conhecimento. Mas é uma profissão que vem crescendo pra caramba. Eu vejo Muito, muita muito, gente, muita muito. demanda, vejo de curso, galera indo atrás de curso de muito, cuidador, né? muito, Vem crescendo esse mercado de fato. muito. E Pode assim, concluir. além de crescer, existe uma tendência natural. Quando eu falo que até 2030 nós vamos ter dentro da nossa curva do envelhecimento muito mais idoso do que jovem entre 17 e 20 anos, segundo estatísticas, né? Nós estamos caminhando para o Brasil mais velho daqui para frente. Existe o processo do autocuidado. Então hoje você também fazer um curso de cuidador não necessariamente se faz esse curso para você aplicar numa profissão. Às vezes se faz para você ter um entendimento daquele seu ente querido que está doente e você conseguir ajudar dentro da sua casa. Perfeito. Você entender também que você vai precisar de um processo de autocuidado. Sim. Então o cuidador hoje deveria ser um curso para todas as pessoas e famílias, né? Nesse sentido. Porque não necessariamente você vai aplicar numa ILPI. Às vezes você é cuidador dentro da sua família. É que a gente esquece que todo mundo vai envelhecer, né? Essa é a real. Exatamente. Passa batido, né? Eu tenho uma última pergunta, mais desse lado business assim também. Agora que vocês estão indo para esse lado de franquia, né? O segmento de franchise, que é realmente muito interessante, né? Para o negócio, para escalar, Sim, né? sim. E crescer, né? Principalmente com o dinheiro de investidores, né? Que vão Sim. operar o negócio também. Mas quanto que deixa no final ali para quem tá pensando em abrir um negócio desse? Cara, a maior taxa de despesa é ocupacional, é mão de obra? Como que funciona ali a estrutura financeira ali para o que precisa para dar resultado uma franquia dessa, assim? Vende a franquia pra gente. Tá aberta a bom venda? mesmo. Vamos lá. Mas já tá aberta a venda. Quem Tá quiser aberta. já pode E chamar. quem não quiser montar uma franquia, eu entro de sócio e eu faço o negócio acontecer em 12 meses. Boa. Aí, ó. Aí Não vou vender a franquia, eu saio daqui com um contrato assinado como sócio, se vocês quiserem. Boa. Não, o projeto de franquia, ele é um projeto totalmente direcionado para aquele empreendedor ou empresário ou até mesmo profissional da área da saúde que tem esse propósito e consegue também enxergar essa oportunidade, tá? Hoje o nosso negócio, eu consigo mapear, né, e entregar ele com uma rentabilidade em torno de 25% final, tá? E com a oferta conseguimos ampliar isso até 40% de resultado quando você começa também a entregar serviços adicionais. Perfeito. Porque não é só hospedagem, tá? O break-even, hoje, a gente fala que em torno de 50% da taxa de ocupação. Então, se é uma casa com 20, capacidade para 20 idosos com 10, você já consegue chegar no seu ponto de equilíbrio, né? E o payback a gente fala de 24 a 36 meses. Por quê? Porque existem situações regulatórias de início de obra, você tem o tempo de reforma, uma coisa é adaptação, outra coisa é reforma. Então, isso é o que é o grande variável, né? Dentro do negócio hoje, a maior despesa, ela é a mão de obra, ela é o custo operacional, né? Então, o custo operacional, o primeiro, aluguel, o segundo. Então, a gente já tem o entendimento de margens ou percentuais compatíveis com a estrutura, porque a gente ajuda a escolher o ponto, a estruturar o serviço, a operação em si. E, logicamente, que essa estratégia de lançamento, a equipe ela é compatível com o número de idosos que você tem. Então, você não começa com um custo fixo também alto, né? Por mais que seja um projeto 24 horas, você tem uma estrutura básica. É sempre interessante você já ter o trabalho para poder fazer a captação do cliente. E quem compra hoje uma franquia 3i residencial sênior, ele compra uma franquia já tendo a visão de ser um multifranqueado. A nossa percepção é que essa pessoa vai se tornar um multifranqueado muito rápido. Por quê? Não é só a estratégia da taxa de ocupação ou da venda da hospedagem. A gente começa durante a obra também dar insights e estratégias de venda de home care, de vendas de quando lançar o projeto do centro-dia, ter já a oportunidade da pessoa já começar a casa com o cliente dentro. Boa. E nada impede dele ter uma carteira fora
que ele já vai trazendo receita também. E investimento inicial a partir de quanto? Parte de R$300 mil hoje, uma estrutura básica de adaptação, né? Mas um número legal para se falar em termos de quantidade. Vamos falar em valores de R$1.800 a R$2.200 um metro quadrado de reforma. Aí o imóvel a gente busca, então a gente fala em 300 para a gente ter uma casa aí com 10, 12 leitos, Certo. tá? Em termos de reforma e adaptação. Isso daí já está incluso taxa de franquia, tudo? Ou não? Você está falando só para obra? Não, isso só para obra. Entendi. Hoje a nossa taxa de franquia está em R$70 mil. Só hoje, promoção para quem entrar em contato aqui e falar que assistiu Tudo é Negócio. Tem comissão, né? Aí já. Opa, Tá. sempre. There is no free lunch. Boa. Nós estamos trabalhando com uma taxa ainda de franquia reduzida, porque o nosso maior propósito é transformar a vida das pessoas, é encontrar empreendedores que tenham esse pensamento, que queiram transformar a sua vida, mas sobretudo a vida de pessoas. Então, nós estamos flexibilizando esse processo de franquia no intuito da gente também fazer acontecer isso em outras praças, em outros players, né? Nós queremos ter a oportunidade de ter uma casa em outras cidades e testar esse mercado também. Validar, né? E validar acima de tudo, porque nem sempre o que funciona aqui é o que vai funcionar em Recife, é o que vai funcionar em Salvador, né, o que vai funcionar no Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então, de alguma forma, nós queremos ter essa experiência também. Então, atrair essas pessoas é extremamente importante. E principalmente o profissional da área da saúde. Perfeito. Que às vezes ele busca uma oportunidade, nem sempre ele tem essa capacidade financeira de empreender, porque não é um processo barato também, mas ele vai ser peça fundamental nessa gestão, né? No processo das nossas casas em si. Perfeito, cara. Você tem mais alguma pergunta? Eu fiz as minhas todas aqui já. Cara, para finalizar só, por que franquia e não expansão própria? Vamos lá. Expansão própria, nós seguimos esse caminho por um tempo, né? Prova disso que eu sou gestor, proprietário de 4 operações. Sim, né? sim. E crescer com capital próprio não é um processo muito fácil, né? E hoje é necessário a gente ter um processo disruptivo. Entendi. E ganhar velocidade. Por quê? O mercado hoje ele está muito rápido em todos os sentidos. Quando eu falo que até 2050 nós seremos a 5ª população mais idosa do mundo, eu já sou usuário do meu próprio negócio. Certo? E se até 2030 eu preciso transformar isso, eu preciso trazer velocidade, eu preciso trazer grana para o negócio para fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Mas não é grana, porque grana por grana você pega no banco, você faz de outra forma. Sim. É conseguir, de uma maneira mais rápida, encontrar pessoas com o mesmo propósito, que vão impactar a sociedade e que vai nos ajudar a transformar esse segmento. Por quê? Nós precisamos de um lugar legal para envelhecer. Eu quero envelhecer num lugar legal. E se não for dentro da minha rede, eu vou pro concorrente e vou falar, vai pra 3i que é melhor. Bom demais a resposta. Tá vendo? Bom demais. É isso aí, cara. Cara, Parabéns. muito legal, velho. Fábio, Melhor jeito de crescer. gostei do bate-papo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Tem algum recado que quer mandar pra alguém pra gente finalizar? Então, gostaria muito de agradecer a oportunidade e deixar portas abertas para que a gente consiga, de alguma forma, sempre que tiver alguma coisa, compartilhar com vocês e que consigamos também, além da informação, trazer pessoas mais focadas, né, que tenham um olhar diferente para esse segmento, porque é um segmento extremamente carente no sentido de informação. Não é só carente no sentido de carência emocional, não é isso, mas ainda se tem muitas informações veladas que precisam ser transformadoras, né? Mas, acima de tudo, deixar aberto um canal de comunicação com futuros empreendedores desse segmento. Perfeito. Porque precisamos, de alguma forma, transformar isso o mais rápido possível. Estamos muito próximos de viver um colapso, né, desse segmento. Porque foi o que eu te falei, uma casa só, 20 idosos.
30 idosos é muito pouco mediante a necessidade que se tem. E quando a gente está falando a nível nacional, né, é uma coisa. E hoje o que pulsa de forma grandiosa no meu coração e por que a gente também buscou franquia, e vou te explicar o maior motivo pelo qual nós acreditamos que franquia é o melhor caminho para se crescer. Nós temos um sonho muito grande de montar um instituto para atender idosos que necessitam do cuidado e que não têm capacidade de pagamento. E ir para a linha de franquia vai nos permitir chegar nesse instituto de forma mais rápida. Porque parte do faturamento dessas operações vai fazer com que a gente consiga subsidiar isso. Porque não é somente as instituições privadas, não é todo mundo que tem capacidade financeira. Né? É o público A, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Então nós precisamos de alguma forma olhar para esse segmento também e contribuir para a sociedade, deixar um legado. Perfeito. Então eu gostaria de encerrar falando que eu sou muito realizado na minha profissão, na minha formação. Eu consegui chegar em locais que eu nunca imaginei, né? Que talvez foram locais que me transformaram, mas eu sou 100 vezes mais realizado dentro da minha vocação. Eu aprendi e descobri que cuidar de pessoas, cuidar de idosos é uma vocação. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradecer a todo mundo que assistiu. Não se esquece de se inscrever, compartilhar. Galera do Spotify, avaliar com 5 estrelas. Tem presente aí da Germânia para você, ó. É seu isso aí, viu? Obrigado, mandou. Germânia. Obrigado. Boa. Se liberarem, bota uma chopeira lá que você vai ver que os idosos vão adorar. Olha só, hein? Vai que surge um novo modelo aí, né? Aí essa daí pode me inscrever lá Aí. já. Eu já começo hoje Se já. tiver chopeira, tem que ser Germânia. Entendi. Então sigam nossos patrocinadores também. Valeu todo mundo que acompanhou. Toda segunda-feira tem episódio novo e tem muita coisa boa vindo aí, né? Muito episódio legal, muitos outros formatos chegando. Vai ter coisa bem legal para esse ano de 2025. Então é isso. Obrigado mais uma vez, Fábio. Tem o Instagram da empresa do 3i aí também para seguir. Oficial 3i, RS. E tem o do Fábio também aí, galera. Isso, Pois. Fábio, exatamente. Boa. Vou aguardar vocês lá e curta, siga-nos e ajude-nos a transformar o segmento. Boa. É isso. Obrigado então. Então solta a vinheta aí, produção. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima segunda-feira. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Cali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.